Muito bem, estamos de volta aqui, batendo um papo com essa simpática doutora, a doutora Cíntia Mendes, especialista em dermatologia. Muito importante, o especialista na vida da pessoa, aquele que domina a técnica. E a dermatologia nós sabemos que é uma área muito importante. Além de muitas vezes ter a doença da própria pele, mas também na própria pele pode haver manifestações de doenças internas do nosso organismo, que depois nós vamos bater um papo, que isso é muito importante. Muitas vezes a pele é o reflexo de algo interno que se passa dentro do nosso corpo. Mas, doutora Cíntia, e a pessoa que tem muita sudorese embaixo dos braços, na mão também pode ter efeito? Qual é o efeito da toxina botulínica nisso aí? Tem bom resultado? Tem bons resultados. Então, a toxina botulínica ela é capaz de paralisar a glândulazinha que produz o suor nesses locais. Então, para os casos de sudorese localizada, né, de hiperidrose localizada, como por exemplo nas axilas, nas mãos, nos pés, no couro cabeludo, algumas áreas do rosto. Quando a gente aplica no rosto também, a pessoa percebe que diminui o suor naquele local também. Então a toxina ela é capaz de fazer a paralisação da glândula que produz o suor. Então, nesses casos, para a sudorese, a gente observa uma duração maior da toxina. Então, e com bom resultado. Com bom resultado. Então, geralmente de 6 a 8 meses. Então, às vezes o paciente se incomoda mais no verão, por exemplo, né? Então, ele consegue fazer a aplicação da toxina, às vezes, uma vez por ano só. Nesses casos, né, para hiperidrose. É uma aplicação única? Como é que ocorre a técnica? São vários embaixo pontinhos. Do braço, por exemplo, vários pontinhos. Embaixo do braço, a gente faz um teste, né, que é um teste que é feito com iodo e com amido, e a gente demarca exatamente a área que existe a hiperidrose. E aí, em toda aquela área que ocorre a hiperidrose, é aplicado vários pontinhos da toxina. A aplicação é relativamente indolor, a gente passa anestésico, claro que o paciente às vezes sente um pouquinho, mas é bem suportável, tá? A gente tem algumas técnicas assim para disfarçar a dor, com um vibradorzinho, com um gelinho, então acaba sendo tranquilo. E aí fica sem suar aí por 6 a 8 meses. E é feito no mesmo dia as duas axilas? Sim, as duas axilas. Isso foi uma terapêutica muito boa, né? Porque as pessoas antes tinham muita dificuldade. Sim, né? Cirurgia até teria que ser feita para corrigir isso. Isso já é um alívio muito grande. Isso, então, porque tem pessoas que não têm indicação de cirurgia, né? Porque não tem aquele suor tão excessivo, mas tem aquela coisa que atrapalha, né? Incomoda, às vezes limita para colocar uma roupa, né? Então, a toxina ajuda bastante nesses casos. E na mão? Na mão porque também... tem pessoas que têm muita... Na mão também dá para fazer, das mãos. Tanto na mão quanto no pé. Na mão e no pé é um pouquinho mais doloridinho para fazer. Por causa da resistência, né? Mas é possível de fazer. Às vezes a gente faz até um bloqueio anestésico assim na altura do punho e aí consegue fazer mais tranquilo. Aí injeta vários pontinhos. Vários pontinhos. Faz aquele mesmo teste com iodo, mesma coisa. Na mão, às vezes, a gente não precisa fazer. Daí a gente cobre a área da mão toda, porque cobre toda, né? Faz várias aplicações. Vários pontinhos, mas faz e também duas dura mãos, em média de 6 meses o resultado. 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Bom. No couro cabeludo também é possível de fazer. No couro cabeludo No couro também. cabeludo. Tem paciente que tem bastante suor no couro cabeludo. Isso. E aí também funciona é possível. bem também. Isso, Aí funciona tem que muito fazer bem. várias aplicações, demoradinho aí, né? E o custo disso?
para aqueles que estão nos assistindo, é acessível para a maioria da população? O custo é acessível, tá? A gente tem que levar em consideração que vai uma quantidade boa, por exemplo, para hiperidrose vai uma quantidade mais alta de produto, né? Maior de produto do que, por exemplo, para tratamento de linhas de expressão, né? Mas isso é uma coisa que a gente é interessante de a gente falar, porque se o paciente for assim for procurar por preço, talvez não seja uma ideia tão interessante, né? Sempre vai ter alguém que vai oferecer um preço mais em conta, né? E o produto não é um produto barato, né? Claro que pra gente, como médico, quando a gente vai comprar o produto, a gente tem o custo do produto também, né? E a gente também despende do nosso tempo e da nossa técnica, né? Fazendo a aplicação. Então, claro que tem um valor, né? Mas é um valor relativamente acessível pelo benefício que o paciente vai estar obtendo. Muito bem. Mas eu vou entrar num assunto um pouco polêmico. Eu já tenho questionado isso muitas vezes, porque pela minha experiência de anos trabalhando, eu vejo assim, nas axilas, muita reação inflamatória, micros abscessos. Eu já questionei com os laboratórios sobre o uso de determinados tipos de desodorantes. Eu comecei a questionar também o uso desses antitranspirantes. Certo. Seco, que injeta o pó muitas vezes, e o próprio creme, que obstrui os canais das glândulas sudoríparas embaixo do braço. Qual é a tua opinião? O que tu tem observado nesse sentido? Tu concorda com esse tipo de desodorantes que hoje o mercado oferece, que muitas vezes está trazendo problemas para os pacientes? Muitos pacientes têm, sim, até alergias, né, a esse tipo de desodorante e antitranspirantes, né. Alguns estudos tentam provar a relação de antitranspirantes com até cânceres, né? Isso não foi provado ainda, mas existem estudos que tentam provar, mas isso não foi provado. Mas assim, no sentido de doenças alérgicas, isso sim é bastante observado, tá? Quando eu vou orientar o paciente ao uso de algum desodorante, a gente sempre dá preferência aos desodorantes em creme e não aos aerossóis, e sem álcool, né, sem conservantes, né, e de preferência os que não são antitranspirantes. Mas tem pacientes que, pela sudorese excessiva, precisam do antitranspirante, e aí a gente acaba tendo que usar. Então, aí, para esses pacientes, a toxina botulínica é uma indicação, acaba melhorando as foliculites, as alergias, porque diminui a necessidade do desodorante, né? Então, é uma indicação interessante. Agora, quando for escolher o desodorante, um desodorante cremoso é sempre melhor do que um desodorante aerossol. Tá. Outras técnicas na área estética existem. Essas técnicas de preenchimento, tudo. O que tu poderia falar para nós? A importância disso? Se existe alguma contraindicação? Sim, então, assim, existem várias técnicas, né? Hoje, depois da toxina botulínica, o procedimento que a gente mais faz nos consultórios são os preenchimentos à base de ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico é uma substância que naturalmente existe já na nossa pele, né? Que dá, assim, sustentação à nossa pele e a gente vai perdendo com o passar dos anos, né? Então, é possível repor um pouco desse volume que a gente vai perdendo, refazer, assim, alguns pontos de sustentação com a aplicação desse produto, né? Então, existem diferentes tipos de ácido hialurônico, com densidades diferentes que devem ser aplicados em
diferentes locais, né? Então, é super importante que o médico que vai aplicar tenha conhecimento das tecnologias dos ácidos hialurônicos, né? Para saber exatamente aonde vai injetar cada tipo de ácido hialurônico, a quantidade, né, que vai ser injetada. E os pontos, né, ideais para cada tipo de paciente. Não existe uma marcação que é igual para todo mundo. Cada paciente tem uma anatomia diferente e tem uma aplicação que é ideal para aquele rosto, né? E claro que tem o senso estético do paciente e do médico também, né? Então, os preenchimentos à base de ácido hialurônico são... Hoje também um dos procedimentos que a gente mais faz, a gente consegue volumizar, sustentar o rosto de maneira natural, complementando a aplicação da toxina botulínica, a gente consegue harmonizar o rosto, deixar o rosto mais bonito, mais jovem, né, de maneira super natural. Além disso, a gente tem também outras substâncias que são os bioestimuladores, então que não são preenchedores, são substâncias que estimulam o colágeno, então são injetáveis também, a gente aplica em outros pontos e eles são capazes de estimular a produção do colágeno natural da pele, vai dar um efeito de lifting, também com um resultado bastante natural. Ótimo, muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com este assunto tão interessante na área de dermatologia.